Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo mostrando um teste para vocês. Vocês já ouviram falar em MBTI? MBTI é um teste de personalidade, né? E hoje ele tá muito popular, principalmente na Ásia, né? Mas aqui no Ocidente tá começando a chegar também, o pessoal tá começando a se interessar mais por esse assunto. E eu vou deixar uma definição aqui do lado sobre MBTI. Aí vocês podem ler com calma se quiser pausar o vídeo. Mas basicamente é um teste de personalidade. Em que você faz um questionário de muitas perguntas, então o vídeo vai ser longo. E você vê assim, são 16 tipos de personalidade nos quais a gente se encaixa. Então, aí a última vez que eu fiz foi, se eu não me engano, ISFJ, que é personalidade defensora, né? Uma personalidade que se preocupa muito com os outros, com o bem-estar do próximo e se doa muito pelas outras pessoas. Então foi essa personalidade que eu tirei ano passado. Nas últimas vezes que eu fiz foi essa personalidade que eu tive. Então eu vou fazer de novo hoje pra ver se não mudou, se ainda é a mesma. Então, vamos lá. Bom, eu vou começar aqui. Normalmente eu faço esse teste no site 16 Personalities. Aqui, não sei se dá pra ver. Que vai estar ao contrário aqui, né? Não sei se vai dar pra ver. Mas é no site 16 Personalities. Aí você pode fazer o teste gratuitamente. Então aí são não sei quantas perguntas das últimas vezes, acho que eram umas 60 perguntas. 60 perguntas. Então, aqui fala que eu faço em 10 minutos, mas eu acho que eu levo mais. Vamos ver. Então, vou fazer a primeira pergunta. Você faz novos amigos com frequência? Hum, olha, o que vou dizer? Eu acho que eu vou por concordo. Ele tem três coisas aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Tem discordo e concordo. Aí as bolinhas maiores é quando você tem mais certeza, assim, tipo, eu tenho certeza disso. E quando você não tem muita certeza, você coloca nas menores. E eu vou pôr na menor, porque, sinceramente, eu não sou muito. Não faço amigos com muita facilidade, então. Próxima. Você se empolga mais com ideias complexas e inovadoras do que com simples e diretas. Concordo. Eu concordo mesmo. Você costuma ser mais influenciado por aquilo que toca suas emoções do que por argumentos baseados em fatos. Acho que eu concordo. Vou pôr no do meio aqui, porque depende, tem vezes que fatos me mexem mais com as minhas emoções, né? Sou mais influenciada por fatos às vezes, então meio a meio, mas ainda sou mais emocional. Meus ambientes, tanto pessoais quanto profissionais, são limpos e organizados. Não sei. É, vamos dizer, concordo. Só que eu confesso que eu sou bem desorganizada. Mas eu vou pôr no concordo o primeiro ali, mais perto do neutro. Enfim. Você normalmente mantém a calma, mesmo sob muita pressão. Olha, eu confesso que eu vou discordar. Antes eu era assim. Tipo, prova na escola, essas coisas. O mundo tava explodindo ao meu redor, mas eu era assim, um poço de plenitude. Porém, hoje, sob pressão, se eu ficar nervosa, eu erro tudo. Erro tudo. Não necessariamente em prova. Em prova eu me dou bem. Mas. Eu saí da escola também, né? Mas. É, a parte de prova eu me dou bem, só que se for outras coisas, eu me atrapalho inteiro. Então eu acho que vou discordar brevemente. Para você, a ideia de fazer networking ou de se promover para estranhos é muito intimidante. Não,
Tanto que eu criei um canal no YouTube, então não, discordo. Você prioriza e planeja tarefas de forma eficaz, muitas vezes concluindo tudo bem antes do prazo. Tenho que concordar. Eu acho que eu vou por no meio aqui, concordo no meio, porque o segundo, né? Segunda bolinha, porque eu sou boa em concluir tarefa antes do prazo ou até no prazo, então. As histórias e emoções das pessoas são mais importantes para você do que números ou dados. Concordo plenamente. Você gosta de usar ferramentas de organização como agendas e listas? Não, eu não tenho muito hábito, então discordo. Mesmo um erro pequeno pode fazer com que você duvide das suas habilidades e do seu conhecimento. Hoje minha autoestima aumentou muito nessa parte. Mas antes. Ah, tá, eu tenho que responder de acordo com o que eu sou agora, né? Então ignoro antes. É, duvide das suas habilidades e seu conhecimento. Eu vou pôr no concordo, só que na primeira bolinha, porque hoje isso não me afeta muito mais. Eu tento relevar muitos pequenos erros assim, porque eu sei que você pode melhorar, né? Então, próximo. Você se sente à vontade para se aproximar de alguém que considera interessante e puxar conversa. Discordo completamente, porque eu sou uma negação com isso. Você não está muito interessado em conversas sobre diversas interpretações de trabalhos criativos. É, eu não me interesso muito sobre muitas opiniões. Normalmente, até quando eu vou tomar uma decisão, tipo, às vezes eu peço a opinião das outras pessoas, mas peço uma, duas opiniões e na maioria das vezes eu ignoro porque eu já tinha tomado decisão, só queria saber se a pessoa concordava comigo. Então, não tô interessada em muitas interpretações de trabalho, sei lá. Na hora de decidir, você dá mais importância a fatos do que aos sentimentos das pessoas. Não. Ai, deixa eu pensar. Hum, vou ter que pensar um pouco melhor, peraí. Mas eu vou pôr no Discord. Você costuma deixar o dia fluir, sem seguir uma agenda. Olha, eu discordo. Porque assim, eu não faço, como eu posso dizer, uma lista ou uma agenda escrita ou no celular, mas na minha cabeça, o meu dia inteiro planejado. Tipo, há coisas que não, né? Óbvio. Mas, tipo, eu tenho uma agenda na minha cabeça. Então eu vou pôr no Discord, porque você quase nunca se preocupa em causar uma boa impressão quando conhece alguém. Aí depende do assunto. Mas olha, eu vou discordar. Vou pôr na segunda bolinha do Discord, porque eu me preocupo com a boa impressão sim, porque normalmente é a que fica. Se você causar uma impressão muito ruim, a pessoa não vai nem querer te conhecer mais, né? Então, pra mim, a primeira impressão é bem importante. Você gosta de participar de atividades em equipe? Discordo, vou pôr na bolinha do meio também, porque eu prefiro fazer as coisas sozinha. Até trabalhar, inclusive. Você gosta de explorar abordagens novas e ainda não testadas? Concordo. Nem sempre. Às vezes eu vou no tradicional mesmo, mas eu gosto de inventar novas abordagens, novas formas, sei lá, de lidar com as coisas. Então, eu gosto de novidade, sim. Você prioriza a sensibilidade em vez da franqueza pura. Concordo plenamente, porque se uma pessoa é muito franco, eu acho que há formas e formas de você dizer algo. Por exemplo, você sabe que a pessoa tá errada, mas você pode escolher a forma como você vai falar. Então, não que você vai mentir pra pessoa, mas você tem que falar de uma forma verdadeira. Eu sou uma pessoa que faz muito rodeios. Eu faço rodeios quando eu vou falar alguma coisa. Mas eu acabo falando a verdade no final, porque óbvio você tem que ser franco, mas eu acho que você não precisa ser brutalmente franco, sabe? Ser muito direto. Dependendo do assunto, eu sou direta, mas dependendo se for algo muito sério, eu tento ser mais sensível. Próximo. Você está sempre em busca de novas experiências e áreas
de conhecimento para explorar. Concordo. Só que eu vou pôr na bolinha do meio porque hoje eu não sou mais tanto. Antes eu era muito aventureira, muito desbravadora. Sobre qualquer tipo de assunto nossa, que legal. Mas hoje já nem tanto. Claro que quando eu vejo alguma coisa nova, eu me empolgo. É, meus olhinhos brilham. Mas é, não é tanto que nem antes. Próximo. Você tende a se preocupar com a ideia de que as coisas podem piorar. Minha ansiedade não me deixa negar isso. Então, preocupar com a ideia de que as coisas podem piorar, concordo e vou pôr na bolinha do meio, segunda bolinha, porque você gosta mais de hobbies ou atividades individuais do que em grupo? Concordo, e eu sou uma pessoa muito solitária. Você não consegue se imaginar escrevendo histórias de ficção como profissão. Discordo completamente. Hein? Na verdade, era um dos meus sonhos ser escritora. Porém, inclusive eu até escrevi uma vez. Uma história, só que eu parei no meio. Eu não tenho consistência nas coisas. Normalmente eu começo, paro. Mas eu gosto bastante de escrever e tenho facilidade pra isso. Tanto que na escola os meus professores me elogiavam bastante. Só não sei. Eu só não segui com isso mesmo, mas quem sabe um dia. Você prioriza a eficiência nas decisões, mesmo que isso signifique desconsiderar alguns aspectos emocionais. Concordo, é o meu lado racional falando, porque tem momentos que eu sou muito emocional, como eu já mencionei. Mas a palavra eficiência é o que me pegou aqui, porque eu gosto muito de ser eficiente, principalmente que as minhas decisões deem certo, tomar decisões assertivas. E nisso, às vezes eu desconsidero alguns aspectos emocionais. Então eu vou concordar. Você prefere fazer suas tarefas e só depois relaxar? Concordo também, porque eu não gosto de deixar coisa pela metade pra ir ficar de boa. Então, e gente, como eu acho que o teste vai demorar, eu não quero que esse vídeo pegue mais de meia hora. Então, eu vou ler, tipo, umas 3 perguntas de cada página agora do teste. E aí. E aí eu já pulo pra próxima página, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Então, não é essa a ideia. Mas enfim. Então vamos para a próxima pergunta. Em um desentendimento, defender seu ponto de vista é o mais importante para você do que preservar os sentimentos dos outros. Vou discordar porque eu tendo a levar muito, não os sentimentos, mas em um desentendimento, depende do dia, né? Se eu tiver meio zureta também, tipo, se eu tiver meio, tipo, bem emocional, assim, no dia, aí eu desconsidero todo mundo e dane-se. Mas, tipo assim, na maioria das vezes, quando eu estou bem, eu eu sempre levo em conta ver se a pessoa não tá certa. Porque às vezes eu tô ali defendendo, mas aí eu paro pra escutar a pessoa, porque muitas vezes ela tá certa e eu que tô vendo tudo de uma forma emocional, né? Então, aí eu tenho que pensar desse lado também. Então eu discordo, porque não defendo meu ponto de vista mais a torto e direito só porque eu acho que eu tô certa. Você geralmente espera que os outros se apresentem primeiro em eventos sociais. Sabe que eu não sei? Eu acho que hoje eu nem me importo mais muito com isso, tipo. Antes eu era bem tímida, mas hoje. Não sei. Assim, eu me considero uma pessoa introvertida. Eu acho que isso é um ponto que não vai mudar nesse teste. Mas introvertido não quer dizer que eu sou tímida, né? Eu trabalhei muito isso na minha personalidade nos últimos anos. Porque eu era muito tímida, gente. Mas. Eu vou por concordo. Só que o primeiro. O primeiro. Na primeira bolinha. Porque não me importo mais muito, mas claro que se alguém se apresentar primeiro é melhor.
Seu humor pode oscilar muito rápido. Pois então, né? Pois então, concordo. Enfim, próximo, agora eu vou responder essas aqui, e daí depois eu volto respondendo as outras. Próximo round de perguntas. Você normalmente prefere estar na companhia de pessoas ou ficar sozinho? Eu vou pôr esse e agora, eu vou pôr no neutro, eu acho, porque tem momentos que eu quero pessoas ao meu redor, que eu estou carente de pessoas, mas tem momentos que eu quero ficar sozinho, absolutamente sozinho. Principalmente quando eu preciso pensar muito em alguma coisa, normalmente eu me isolo. Porque eu penso melhor se não tiver ninguém perto de mim. Então, depende muito, eu vou pôr no neutro esse. Você fica entediado ou desinteressado quando uma conversa se torna muito teórica. Não, eu discordo, depende da teoria que for. Se for uma meio maluca, eu acho que eu me interesso fácil, então eu vou pôr discordo. Quando fatos e sentimentos entram em conflito, você geralmente segue seu coração. Que droga, hein? Pior que eu tenho que ser sincera. Olha, eu vou pôr no concordo, mas na primeira bolinha, porque eu também sou bem racional, mas eu acho que hoje ainda levo mais em consideração o lado emocional. Não deveria, mas eu levo. Próximo round de perguntas, aguardem um minutinho. Tá, próximas perguntas. Você se sente atraído por várias formas de expressão criativa, como a escrita. Concordo. Escrever, cantar, dançar, tudo que é relacionado à parte criativa eu gosto bastante. Exceto a parte de desenhar, eu acho legal, mas eu não tenho talento. E é isso. Próximo. Você geralmente baseia suas escolhas em fatos objetivos ao invés de impressões emocionais. Hum, eu tento. Vou por concordo. Você gosta de ter uma lista de tarefas para cada dia. Não tenho. Apesar que eu planejo na minha cabeça. Então eu vou por concordo, só que mais perto do neutro. Próxima. Você consegue se conectar facilmente com pessoas que acabou de conhecer. Depende da pessoa. Só se eu sentir que a pessoa é muito parecida comigo. Normalmente eu me conecto com pessoas que são parecidas comigo. Não tímida. Eu não sei exatamente. Mas eu vou pôr no concordo meio que na segunda aqui, porque depende da situação. Se seus planos são interrompidos, sua prioridade é retomá-los o mais rápido possível. Concordo. Você ainda se incomoda com erros que cometeu no passado. Esse negócio é muito específico. Pera aí. É, pior. Eu me culpo muito. Então, concordo. Próximo. Vamos ver as próximas. Sobre trabalho. Seu estilo de trabalho é mais marcado por picos espontâneos de energia do que esforços organizados e consistentes. Concordo, mas eu vou pôr na segunda bolinha porque, como eu disse, há casos e casos. Mas realmente Normalmente esses picos de energia acontecem comigo quando eu tô, tipo, muito esgotada já. Aí eu tento reagir de alguma forma e pá, sabe? Enfim. Mas, no geral eu tento ser bem organizada e consistente com a questão de esforços, assim, mas. Enfim. Quando alguém tem uma opinião positiva sobre você, você se pergunta quanto tempo levará até que essa pessoa se decepcione. Discordo, antes eu tinha uma baixa autoestima, baixa mesmo, mas hoje não. Acho que não. Você adoraria ter um emprego no qual tivesse que trabalhar sozinho a maior parte do tempo? Sim, concordo. Quase acabando, acho que só tem mais 2 páginas. Você costuma se sentir sobrecarregado? Depende do assunto, mas normalmente no trabalho eu me sobrecarrego demais. Então, concordo. Você conclui tarefas de maneira metódica, sem pular nenhuma etapa.
Acredito que sim, concordo. Você prefere tarefas que exigem soluções criativas a seguir etapas concretas? Hum, acho que eu discordo, porque se for questão de tarefa, trabalho, etc., eu prefiro etapas concretas, tipo detalhes, assim, do que é pra mim fazer exatamente. Aí fica, porque fica mais claro na minha mente e eu consigo fazer aquilo de uma forma melhor. Sei lá. Ai, gente, tava acabando, não tinha 2 páginas não. Mas enfim, deixa eu falar aqui as que eu marquei que eu não falei. Na hora de decidir, você costuma confiar mais na intuição emocional do que no raciocínio lógico. Eu marquei que eu discordo, porque se for uma decisão, principalmente decisões maiores, eu tendo a confiar mais no meu raciocínio lógico. Você tem dificuldades com prazos? Não, discordo. Você acredita que tudo vai dar certo a seu favor? Concordo, né, gente? Porque se você não pensar positivo, pensar que as coisas vão dar certo, já tem gente demais pra te desanimar e pra te estressar e pra criticar o que você tá fazendo ou falar que não vai dar certo. Então eu tento pensar que vai dar certo independente do que aconteça. Aí, no final é só pra você pôr o e-mail e o seu gênero, né? Se é feminino, masculino ou outro. Aí eles mandam o resultado. Então vamos ver. Rufem os tambores. Meu tipo de personalidade mudou! Oh, oh! Eu confesso que eu achei que não ia mudar. Olha, eu sou uma INFJ agora. Apoiadora. Oh, interessante. Aí, pessoal, se vocês quiserem o relatório completo, dá pra você fazer. Daí tem que pagar, né? Se vocês quiserem algo mais detalhado, né? Mas ele tem uma breve descrição aqui, ó. Sendo um INFJ. Primeiro era melhor eu explicar o que é isso, né? Pera aí, deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Traços de personalidade. Energia. 69% introvertido. Ou seja, eu sou introvertida, eu gosto mais de ficar sozinha, essas coisas. E acho que foi o mesmo tanto da outra vez, não mudei nessa parte. Mente. 53% intuitivo. Então quer dizer que eu sou mais intuitiva do que realista. Natureza. 69% emocional. Eu sabia que eu ia ser mais emocional do que analítica, porque. Enfim. Abordagem: 71% planejadora do que desbravador. Então, identidade. Aí, essa parte de identidade é se você é mais turbulento ou assertivo, né? Eu sou mais turbulenta. Da outra vez já tinha sido. Uma pessoa que é muito. Acho que não é impulsiva, sei lá. É tipo que você é muito impulsiva mesmo com as decisões, que as suas emoções às vezes fazem você tomar atitudes que você não queria. Ou que depois você se arrepende. Mas eu também tenho meu lado de raciocínio lógico que eu uso bastante. Só que eu tendo a ser mais emocional. Enfim. Mas então eu sou uma INFJ. Vou só ler aqui brevemente sobre do que se trata. Ó. Sendo um INFJ, apoiador, você possui uma combinação única de idealismo e perspicácia que se destaca no mundo de hoje. Sua rica vida interior é caracterizada por emoções complexas, uma imaginação fértil e uma grande empatia, permitindo estabelecer conexões profundas com os outros. Você tem um compromisso inabalável com seus princípios e um desejo enorme de impactar positivamente em seu entorno. Aí tem o resto aqui para baixo, né? Tem a parte de carreira, seus pontos fortes, pontos fracos, deixa eu ver, crescimento pessoal, resiliência, confiança, determinação, sentimento de estar no comando. Traços influentes que eu tenho. Pontos fortes. O que me dá energia, o que me drena, só que essa parte tem que desbloquear com o relatório completo daí. Relacionamentos. Enfim, gente, ele tem todo um relatório que eu recomendo. Eu vou deixar o link na descrição se eu conseguir. E recomendo vocês fazerem para vocês se conhecerem melhor, para
Também tem como você saber qual tipo de outras personalidades que você consegue se relacionar melhor, se você se relaciona melhor com pessoas introvertidas ou extrovertidas, né? Às vezes a gente não sabe o tipo de personalidade que a outra pessoa tem porque ela não fez o teste. Mas é bom. Você consegue, por exemplo, identificar um introvertido de um extrovertido. Se uma pessoa for mais quieta, ela é introvertida. Se for mais que fala bastante, sempre tá em grupos assim, ri bastante, aí normalmente é extrovertido. Então isso você consegue identificar. Então eu recomendo vocês fazerem o teste. E é isso, esse foi o vídeo, né? Eu já tinha postado um vídeo essa semana, mas eu vou postar esse também assim que eu terminar de editar. E é isso, bye bye pessoal!